prestação de serviços e um jornalismo de qualidade. De segunda a sábado, às 6:50, Band Cidade. A semana é de clássico Grenal para o Inter, né? Para o Inter ainda não. No Beira-Rio, por enquanto, foco total na Libertadores da América. Pro Inter, não tem nada de semana Grenal. Você está focado no jogo de quarta-feira, mas vamos fazer uma projeção maior. Tem o Strongest, Grenal, possivelmente as oitavas. Quarta-feira. Não posso pensar em outra coisa, porque se eu penso mais para adelante, não estou pensando no jogo decisivo que temos quarta. Quinta-feira falo de Grêmio. É claro que Diego Aguirre quer vencer o clássico. A torcida comemorou bastante a vitória sobre o Brasil de Pelotas no jogo em que o Inter garantiu a vaga. Até porque um Grenal em meio a Libertadores é um teste e tanto. Obviamente que sei a trascendência e sei a importância e sei o que significa perfeitamente os Grenais. Mas falta um pouco ainda. Então, se o assunto é o The Strongest, é preciso falar sobre esse adversário que também disputa a classificação no grupo 4. Se o Inter perder para os bolivianos, pode até ficar de fora. Isso se o Emelec golear a Universidade de Chile. Preparar-nos para um jogo muito difícil realmente e não podemos pensar nada que não seja dar o máximo e ir a por eles, respetando primeiro como respetamos a cada rival. Uma coisa que eu falo muito com os jogadores é respeitar os rivais para poder ganhar deles. Mas o Inter nem cogita ficar de fora. E além de se classificar para as oitavas de final, os colorados querem o primeiro lugar do grupo. Uma vitória deixa o time com 13 pontos, o que, na pior das hipóteses, faz o Inter ser o quarto melhor classificado da competição. Só perderia para Boca, Tigres e Corinthians. Temos que fechar a classificação, temos que ganhar esse jogo para ficar em uma boa posição e também garantir que definimos em casa. Assim como vamos a definir a final do Gaúcho em casa, também seria muito importante poder definir sendo primeiros para jogar segundo jogo aqui no Beira-Rio. O jogo de amanhã é muito importante. Nem tem como falar no clássico, porque para o Inter, a semana não é Grenal, e sim a semana The Strongest. É o The Strongest na quarta, o Grenal domingo, não tem como pensar antes, não pensar antes na Libertadores, né? E tem informação até nova que o João Batista trazia na abertura do programa com relação ao time do Inter, uma mudança na defesa. É isso mesmo, João Batista? Exatamente, a informação foi confirmada, Chico, pelo próprio técnico Diego Aguirre. Ele disse que vai colocar o Paulão como titular no lugar do Alan Costa e a defesa tem modificações. Ele não acredita, primeiro, que o time boliviano é fraco e tão pouco que ele jogará da defesa. Aguirre acha que mesmo por estar jogando uma Libertadores e precisando da classificação, eles vão para o ataque. É uma decisão técnica? Sim, é uma decisão técnica, não tem nada físico no Alan Costa. Me surpreende. Não entendi. Me surpreende coisas negativas e positivas. A negativa é que o Alan Costa é melhor que o Paulão. A positiva é que realmente o Diego Aguirre acha que os seus jogadores têm um nível muito parecido e que ele altera de acordo com a lua. Porque sabe o que é que eu fico imaginando o seguinte, para escolher o Paulo, eu já fico tentando entender. Porque quanto o Brasil de Pelotas, eu não vi o Paulão assim. Mas não está mal o Paulão também. Não, ok, mas a ponto de credencial. Não, mas assim, o Paulão é diferente do Alan Costa. O Paulão é um jogador de mais vigor físico. Eu também acho. E um jogador de presença na área. É um pouco afoito também. Mas tem mais presença. E o Alan Costa joga pela esquerda e o Paulão pela direita também. Mas eu entendo essa mudança. Eu acho que ele não está errado, não. Mas por quê? Não, acho que o Paulão é justamente pelo que disse o Ribeiro. É um jogador bom na bola área, da bola aérea, ele marca a presença. Ele é mais veloz. Exatamente. Além da velocidade na área dele e na área adversária. E outra coisa, né? O The Strongest vem sem... No caso é para quarta-feira. O The Strongest... Exatamente. Sobre o jogo de amanhã. The Strongest... Eu não consegui desconectar o Grenal. Amanhã tem jogo, Ribeiro. Amanhã tem um joguinho que a gente começa. O The Strongest vem sem o seu principal jogador. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se essas ideias do Diego Aguirre virarem títulos, nós temos um Guardiola no Uruguai.
Ah, meu Deus do céu. Cara, porque é absolutamente inovador, né? O Diego Aguirre simplesmente está fazendo um negócio no futebol brasileiro que nunca ninguém fez. Eu entendi o que tu quis dizer. Ninguém fez isso no futebol brasileiro. O Baldasso foi meio bipolar com o Diego Aguirre. Pepe Aguirre. Não, ou é Anderson Moreira ou é o Pepe Guardiola. Aliás, o Anderson Moreira não consegue ficar um mês mais no emprego. Mas que barbaridade. Impressionante. Mas assim, eu realmente... Eu tô positivamente surpreso com o que o Aguirre está A única cobrança, aí é que tá, as pessoas, o que mais a gente ouve hoje é o seguinte... Não queriam demitir o Aguirre. Queriam demitir o Aguirre, agora ele é fantástico. Ninguém quis demitir o Aguirre. A minha dúvida em relação ao Aguirre, a minha crítica era sobre o desempenho do time titular. Parece que ele acertou a mão no que diz respeito à compactação da equipe. Parece. Ainda a amostragem é pequena. Diante disso, com as suas convicções de futebol, a sua filosofia de formar titulares, os que estão em campo e os que devem entrar na equipe, o trabalho de dia a dia. Olha... Não, mas eu acho que a compactação do time ele já resolveu, tá? Eu quero ver mais um pouquinho. O time está com saída de bola. Eu estou gostando. E vem criando. O setor ofensivo do Inter não está isolado como estava antes. Havia aquele buraco no meio de campo. E ajustou a defesa, que não era, pelo menos a forma que eu considerava ideal, mas ele conseguiu jogava em linha, né? Mas ele está... E outra coisa, o trabalho com os jovens, que é absolutamente fantástico o que ele faz. A entrada do Rodrigo Dourado no time, com a saída de jogadores que no carteiraço poderiam ser titulares, isso é emblemático para mim, eu não vou esquecer disso. Isso vai estar na conta do Aguirre para mim até o dia que ele for embora, porque isso foi demais. Isso foi uma ação corajosa, inovadora e que poucos fazem no futebol brasileiro. Tu pegar um menino, colocar no time titular e tirar do time o cara que ele indicou para ser contratado e o outro que veio com a credencial de campeão brasileiro pelo Cruzeiro. É demais. O Valdívia era um peladeiro. O Valdívia era um cara, um magrinho com cabelo de espanador, que ficava correndo no campo e não sabia para onde ia. O cabelo dele sacudiam, era uma barbaridade. Hoje não sacode mais. Ele entrou no time, está organizado. Aí é que tá. Ele tá jogando. Ele tinha qualidade e tal, mas era um peladeiro. O Aguirre deu noção tática ao Valdívia. Sabe o que eu ouvi de... Por isso que a sequência tão criticada, essa sequência acabou sendo positiva. Tu sabe que Valdívia entra com personalidade no time. Certa vez eu ouvi de um colorado influente, de que se tu tá jogando na várzea, e aí tu tem 2 jogadores para escolher pro teu time, o Valdívia ou o Jorge Henrique, tu escolhe o Valdívia, porque ele é peladeiro. Sim. Ele tem muita qualidade técnica. Mas num time profissional, o cara escolheu o Jorge Henrique pela disciplina tática. O Valdívia tá evoluindo nesse quesito e aí, né? Tudo bem, mas o Jorge Henrique já não é mais o marcador do lateral direito da Laú, né? Ele agora virou titular por uma questão de convicção. Nem comparei os dois. Mas ele continua sendo um jogador de composição de meio campo para fechar espaço do adversário. Isso aí. A questão é que o Valdívia tem uma coisa que o Jorge Henrique já teve e nunca mais vai ter. Intensidade. É isso que um dia vai dar para o Valdívia a condição de titular, se taticamente ele ficar tão inteligente como é o Jorge Henrique. Mas essa inteligência do Valdívia, ela vem com o ritmo de jogo. A sequência, claro. Ele é um jogador assim, mesmo ele sendo peladeiro, ele tem uma visão de jogo, ele tinha uma visão de jogo. Ele projetava a jogada, isso é dele. Ele cresceu, inclusive, em assistências. Não, exatamente. As assistências que ele deu. Aí é que eu digo, mesmo ele naquela etapa peladeiro e tal, buscando uma identificação no time, tu vê que ele era um jogador diferente para executar a jogada. Agora que ele começou... Porque eu não gostava do Valdívia antes, tá? Não achava que ele estava perdido no time do Inter justamente por isso. E a sequência no mérito do Aguirre, hoje ele entra com personalidade, Chico. Ele entrou bem no jogo do Chile lá. Gente, ele perdeu um gol e perdeu por uma grande defesa do Martini de cabeça, chegando na área como centroavante. Isso aí. Ele está tendo finalização de fora da área, de dentro da área. O gol que ele fez lá no Chile. Ele está batendo falta também. Está batendo falta na trave, acertou algumas. Não, esse jogador, mais uns 3 jogos, ele certamente será elogiado aqui no programa por ter deficiência na conclusão. Aí eu lembro do Abel Braga no ano passado, quando perguntado sobre o Valdívia, dizendo o seguinte, abre aspas, vocês elogiam o Valdívia e ele não consegue fazer 2 boas partidas pelo Internacional, fecha aspas. É Abel que colocava o Valdívia no segundo tempo, quando o time estava perdendo por 1-0 sempre. Nesse momento nós temos uma crise perto de um shopping aqui na capital com um colega nosso. O Roberto, acha que o Valdívia tem problema de finalização ou não? Ele pode aprimorar, mas não é tão problemático quanto o do Luan, né?
Central Band do Esporte, tem mais informações do time do Inter aí, João? Tem sim. O Bruno Ravazoli, nosso colega da Rádio Bandeirantes, acompanhou agora há pouco a entrevista do técnico Diego Aguirre e o Vitinho e o Hever estão fora, os dois estão machucados. O Hever com uma torção no tornozelo e o Vitinho com uma torção no cotovelo. Ainda não se recuperaram, os dois não poderão atuar. O Newton teve um desconforto muscular, também não vai ficar à disposição para o jogo. A novidade, pelo menos do que era a partida passada, é o Anderson que vai ficar no banco de reservas. O Inter já está definido e até concentrado para a partida de amanhã, Chico. O Vitinho caiu numa disputa feia na lateral, né? A gente até imaginou algo em relação à clavícula e tal. O Newton desconforto e tal, jogou. Agora o Hever foi subindo no ônibus, que torceu o tornozelo. O Hever não está conseguindo jogar por questões físicas. Né? E é uma pena, tá? Porque... Pô, um baita zagueiro. Mas tecnicamente um baita zagueiro. Agora, sabe, vocês lembram a imagem que ele veio de Minas Gerais? Ele veio com uma sequência bichado. De lesões, né? Ele veio com a imagem de um jogador bichado. Eu não sei se é isso. Agora, que ele não está conseguindo jogar, ele não está. O Newton também. E o Newton agora está se recuperando, fez dois bons jogos. Cara, tecnicamente o Hever é muito bom. Não é que ele é bom, ele é muito bom. Ele é titularíssimo ao lado do Juan no Internacional, se ele estiver bem fisicamente. Só que ele não está conseguindo, né? Roda mais gols de Grenal aí, Grenal 3-5-3. Disputado no Estádio Olímpico, temos o gol do Luiz Mário Papaléguas. Nosso bruxo, está em Floripa. Esse é o Grenal de 2001, em que o Grêmio saiu ganhando por 1-0 e no segundo tempo o Internacional virou 2003, por 2-1, com 2003. Gols de Vinícius de cabeça agora o gol e depois Daniel Carvalho. Esse é o do Vinícius. Esse é o Grenal que virou a história da hegemonia do Rio Grande do Sul. O Daniel Carvalho não estava na reserva nesse jogo? Não, o Cleiton Xavier entrou no segundo tempo e mudou o jogo. Mudou o jogo, exatamente. Esse Grenal marcou, foi o primeiro Grenal do Muricy Ramalho como técnico do Inter e a partir daí o Inter teve supremacia imensa em Grenais no Rio Grande do Sul. Luiz Mário que disputou o Gauchão pelo Novo Hamburgo e pendurou as chuteiras definitivamente. Tá em Florianópolis de férias, está sempre nos acompanhando. E o Vinícius, que também, acho que, não sei se mora aqui, mas o Vinícius tá sempre por aqui também. Não sei, era um zagueiro razoável, era um bom zagueiro. O goleiro Marcelo Groy foi lateral esquerdo também, né? Também. Começou, acho, na lateral esquerdo. Jogou em Portugal, acho que jogou no Sporting, né? É verdade. O goleiro Marcelo Groy, que inclusive até conversou conosco de forma exclusiva na semana passada, falou em coletiva sobre o foco do adversário, no caso o Inter, não estar no clássico Grenal. Será que esse aspecto é favorável para o tricolor? É uma situação natural, né? Eles não falarem em Grenal, até porque tem um jogo pela Libertadores. A gente viveu isso aí ano passado, né? Se eu não me engano, entre as decisões a gente teve um jogo pela Libertadores, se eu não me engano até foi na Colômbia. Claro que daí teve adiamento, né? Acho que foi a inauguração do Beira-Rio, uma coisa assim. É natural que nesse momento eles estejam focados na Libertadores, vão pensar no Grenal após o jogo, mas nós não, é o nosso jogo, né? O próximo jogo é a decisão. Então aqui no Grêmio a gente começou a trabalhar hoje visando essa partida de domingo, né? O quanto pode nos favorecer eles jogarem na quarta-feira, isso é muito difícil de falar, porque a gente não sabe nem a equipe que eles vão jogar. Então, acho que a gente tem que se preocupar com o nosso trabalho, como eu falei antes na outra pergunta, de fazer uma boa semana e estar bem preparado para a decisão. O Grêmio, não sei se tem uma vantagem, né? Mas o Grêmio tem a semana inteira pensando só no jogo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, a gente está acostumado. Quantas vezes nós dissemos assim, o fulano não está querendo falar de Grenal, mas é óbvio que eles estão pensando no Grenal, não é difícil tirar da cabeça. Não, desta vez eu acredito que o Inter não está nem aí pro Grenal. Claro, tem jogo amanhã, né? Tá? Porque, com certeza, o peso dos jogos é muito distante. Mas esse jogo de amanhã, ele não é exatamente decisivo, né? Não é decisivo, mas é na prioridade. Vocês acham que é muito decisivo? Ele tem uma decisão para saber justamente quem o Inter vai enfrentar na próxima etapa. O Inter pode ser a terceira melhor campanha se vencer amanhã. Tem a vantagem de jogar no Beira-Rio. Tudo bem, mas ele já não entra com a pressão que entraria se tivesse empatado o jogo no Chile, por exemplo. Isso não. E a atuação também deu uma Mas o jogo do final de semana, mas o jogo de amanhã é mais importante que qualquer um dos dois Grenais. Então aí... Eu não sei não, eu divirjo. É mais importante. Outra coisa, sobre o Grêmio, sobre a semana de trabalho do Grêmio. Isso é curioso. O Grêmio estabeleceu uma sistemática de trabalho que eu concordo e acho muito boa, que é a seguinte: trabalha menos tempo para que o time jogue todas as partidas com o time titular.
Jogou contra o Juliano, jogou contra o Campinense. Então o Filipão está fazendo isso. Já tem dias que tem trabalho de 30 minutos. Aliás, o Filipão está fazendo uma coisa que o futebol brasileiro tem que fazer urgente, terminar com rachão, que é a coisa mais arcaica que existe no futebol. Com risco de lesão. Exatamente. Tem cara que não gosta de perder rachão. Tem jogador que joga com mais vontade o rachão do que o jogo no dia seguinte. O Renato Portaluppi adora um rachão. E, inclusive ele joga. Boleiro, né? Boleirão, né? Na Europa não existe rachão e eles ridicularizam o rachão brasileiro, tá? Então o Filipão tá abolindo isso. O Filipão tem essa sistemática de trabalho. Então a minha curiosidade é, essa semana ele não precisa diminuir carga de trabalho. Então daqui a pouco ele pode trabalhar mais questões técnicas de conclusão a gol, que o time está tendo problema. Nisso eu acho que a semana pode ser muito proveitosa para o Grêmio. O futebol é bonito por isso, né, Chico? Vamos combinar? O futebol é espetacular. Se não tem resultado, não dá certo. É isso aí. Tá trabalhando pouco. Tem que trabalhar mais, né? É o futebol, né, amigos? O resultado, infelizmente ou felizmente... Não, quando o time perde, o cara tá na noite. Quando o time ganha, ele é uma celebridade. É pior que é. João Batista Filho, você tem mais informações aí? Tem sim, Chico. Primeiro é o seguinte, tem rachão no Grêmio, só para deixar claro. Existe o rachão. É uma quantidade bem menor, não é que nem o Renato Portaluppi, por exemplo, que era todos os dias. Agora, o Filipão, de vez em quando, libera o rachão para a gurizada se divertir. Eu concordo com o Baldasso. Tinha até a tese que alguns faziam que tinha que chegar no vestiário na final do campeonato e dizer para os jogadores, joguem como se fosse o rachão, porque era uma rivalidade intensa. Agora, tem um assunto muito interessante. O jornal O Diário Lance de São Paulo, um repórter carioca escreveu uma matéria sobre o técnico Vanderlei Luxemburgo. Nesta matéria, ele diz que o Vanderlei foi procurado por duas equipes, São Paulo e Grêmio. No conteúdo, o repórter afirma o seguinte, que o Lucha vai se reunir depois da partida da Copa do Brasil desta quarta-feira com a direção do Flamengo para definir o seu futuro, porque tem uma sondagem do São Paulo para substituir o Muricy e também do Grêmio para substituir uma provável saída do técnico Felipão que vai para a China. Não, o que é o seguinte, eu acho que confundiu o repórter de informação. O Luxemburgo está em permanente contato com o Grêmio para falar sobre a dívida. Para cobrar o que... Não há nenhuma possibilidade do Luxemburgo voltar para o Grêmio. Nenhuma. Não, saiu aqui com as portas fechadas. Né? Não. Ainda mais com a gestão Fábio Koff. O presidente Koff ainda está no Grêmio. Mas por quê, gente? Quem demitiu ele foi o Rui Costa. Mas por quê? Não, quem demitiu ele também foi o Marcos Quitolina, né? Sim. Que foi, aliás, foi quem começou o processo de saída em virtude de algumas coisas que aconteciam internamente no Grêmio. Ele brigou com o presidente Koff no ar, inclusive, da Rádio Bandeirantes, o presidente Koff. Mas ele saiu com as portas fechadas. Nossa Senhora, que ele só eles estão falando sim, mas é sobre a dívida. Pode ter certeza. O legado dele foi péssimo, né, Daniel? Vocês acham? Não sei qual é a tua ironia. Eu não defendi o Luxemburgo. Eu também não. Fez um bom trabalho na chegada. Agora todo mundo vai. Na chegada ele fez um bom trabalho naquele segundo semestre de 2012. A partir de 2013 só atochou. Depois do intervalo a gente fecha o programa de hoje. Presta atenção, hoje não tem Brasil, gente, mas amanhã, às 4h15 da tarde, aqui na tela da Band, notícias aqui do nosso estado, que você sabe, tô de olho. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. Sua família pode ser grande, pode ser pequena, pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Tá preparado, Ribeiro? Nossa, que... Tá preparado? Tô.
Vamos lá. Ribeiro Neto na marca do pênalti. A pergunta do telespectador Paulo Teixeira. Obrigado pela sua participação, Paulo. E a pergunta é muito boa. Quem vale mais euros hoje, Ribeiro Neto? Valdívia ou Lua? É uma pergunta muito boa. Lua. Não, mas é um negócio impressionante. Me desculpa, tá? Mas o Ribeiro elogia o Valdívia, critica o Luan e o Luan vale mais. Não tem explicação, Não, eu vou explicar para ti. O Luan é titular do Grêmio, o Valdívia é reserva do Internacional. Pá, mas que barbaridade. Isso é critério. É um critério sim, de visibilidade e outra. O Luan tem mais exposição do que o Valdívia, embora o Valdívia faça uma força enorme nas redes sociais. Talvez o Valdívia possa, agora, com esse crescimento que ele está tendo, que é agora, né, ele possa emparelhar. Rapidinho, o Valdívia vale uns 3 milhões, o Luan uns 3,5, 4, por aí. Olha, é por aí. Central Band do Esporte, fecha daí, João Batista. Eu fecho com o recado do Fernando Galimberti, que diz que o Fabiano Baldassi é uma mala porque queria a demissão do Aguirre e agora está dizendo que ele é o Guardiola. Um abraço para o Valdívia do Inter que nos assiste e o pessoal da segurança do Grêmio que também nos procurou, o Chico, dizendo que está assistindo o programa direto. Valeu. Grande Valdívia. Grande Valdívia. Tu é uma mala, né, Baldassi? Eu sou uma mala. Deixa eu mandar um abraço pro Jefferson, grande Jefferson. Cuida da minha casa aí, rapaz, que valeu, não tem ninguém Jefferson. hoje lá. Pouco pica, Valdívia. Valeu. Presta atenção, hoje não tem Brasil, gente, mas amanhã, às 4h15 da tarde, aqui na tela da Band, notícias aqui do nosso estado, que você sabe, o de hoje. Há 75 anos, o Educandário São João Batista oferece atendimento clínico e escolar gratuitos para crianças e adolescentes com deficiências físicas múltiplas. O que recebemos em troca não tem preço. Ajude-nos a continuar dando e recebendo amor. Empresas e pessoas físicas podem doar parte do seu imposto de renda. Acesse educandario.org.br e veja